Embora pareçam coisas distintas, estão interligadas e se influenciam diretamente. Os transtornos mentais afetam questões difíceis de quantificar, como os pensamentos, percepções e emoções. Mas seus impactos ultrapassam a mente e o comportamento, indo além do sofrimento psíquico. A origem dos transtornos mentais, embora ligada a questões do ambiente, também pode ser influenciada por fatores genéticos. Por isso, uma visão ampla da saúde mental e também física é fundamental para a compreensão e tratamento adequados. Hoje, vamos entender como o cérebro reage diante de transtornos como a esquizofrenia, depressão, bipolaridade e ansiedade, e como a neurologia nos ajuda a compreender e tratar essas questões. Tá, vamos lá, que aí é bom a gente conversar. Doutor, sempre foi visto que mente, o corpo, era visto sempre como coisas separadas. Tanto é que o psicólogo tratava da mente, né, da alma, né, psique, né, alma, né, e o corpo era do médico e tal. Hoje é um pouco mais, tá diferente esse pensamento. Perfeito. Eu até brinco com meus pacientes que às vezes você vai tratar algumas doenças, você tem que explicar a história para ele entender a confusão que passa, né? Então o dilema mente-corpo é filosofia, desde Platão, depois Descartes, e a gente continua com uma série de problemas a ser resolvidos, né? Do que é físico, do que é. Na área da medicina, e aí vem a psiquiatria, a neurociência, hoje a gente já sabe que existe um substrato de algumas doenças, a gente aprendeu muito com doença, que você lesando a área do cérebro, você vai ter alteração comportamental. Então o papel da gente enquanto médico não é resolver o problema filosófico, é entender que existem algumas doenças que têm um substrato neurológico que dão consequências no comportamento. Sei. E aí tem um grande problema. Se a pessoa não entende isso, essa dúvida filosófica, ela começa a levar para um caminho que não é tão legal. Ela não entende aquilo quanto doença. Então, por exemplo, um câncer, um infarto, um tumor, eu pego a ressonância e mostro isso aqui. O paciente acredita em mim. Verdade. Mas quando envolve saúde mental, ele às vezes não aceita aquele diagnóstico, porque ele acha que é de outro campo. De outro campo. De outro campo. E geralmente é de um campo sobrenatural. Sobrenatural. E aí qual é o grande problema que eu explico para o paciente? Com a medicina evoluindo, a gente ainda tem muita dúvida. O cérebro é muito complexo. E a gente achava que hoje a gente ia ter um campo que a gente ia entender mais, mas a gente não entende ainda muita coisa, né? Mas a gente já sabe que vários tipos dessas doenças, ansiedade, depressão, esquizofrenia, né? Transtorno bipolar, e existe um substrato anatômico no cérebro. Uma coisa fisiológica. Fisiológica. Com exames neurofuncionais. Pra você ter ideia, a ressonância, a tomografia é da década de 80, então é muito novo. Ressonância funcional, você vê essa parte da funcionalidade do cérebro em atividade em algumas doenças. Ressonância funcional significa você vê o cérebro funcionando. Você pede para a pessoa pensar, você pede para a pessoa ver notícia ruim. Aí você vê ali alguma coisa. Ainda é bem primitivo. Por que eu digo primitivo? Está em campo de pesquisa, mas não está na prática. Então o médico não vai pedir uma ressonância para você para fechar o diagnóstico de depressão. Ele usa uma série de critérios clínicos que já são validados, e esses critérios clínicos ele fecha. Você tem depressão, você tem ansiedade, você tem bipolaridade. Doutor, as nossas emoções, as emoções, elas são coordenadas por quê? Por alguns elementos fisiológicos. Perfeito. Né? Perfeito. E a CPU, a origem está no cérebro. No cérebro. Vou dar exemplo para o senhor, como a gente começou a entender isso, né? Existiu uma pessoa que teve um acidente gravíssimo, que perfurou uma barra de ferro na região frontal dele. E mudou completamente o comportamento dele e ele ficou vivo. E um médico começou a descrever, a medicina tem muito isso de descrição, né? E aí começaram a se ver, poxa, será que essa área é responsável pelas emoções? Anteriormente se achava o quê? O coração, por isso que a gente confunde. O coração. Estava vendo até nas imagens, aparece muito coração, né? Que é justamente isso, a gente achava que o coração era a sede. Com essas doenças, a gente começou a ver um AVC. Por que uma pessoa tem um AVC nesse local e não mexe um lado do corpo? A gente entendeu. Por que uma pessoa tem um tumor na região e ela muda o comportamento, impulsividade sexual? Porque ela fica mais apática, né? Porque o paciente com Alzheimer muda uma série de áreas da memória. Então, hoje a gente já sabe que tem áreas no cérebro com funções comportamentais. Que, de repente, e mesmo assim, a emoção vai estar diretamente ligada a alguma coisa que o cérebro faça ali. Perfeito. Na verdade, o cérebro controla tudo. Tudo. E aí vem a questão das medicações e da resistência das pessoas, né? Porque elas começam a ter algumas emoções, essas emoções começam a prejudicar, e aí eu digo para o paciente, para ele entender que é uma coisa, um conceito científico, como a gente falou do analfabetismo científico, é difícil, a gente tem uma coisa que a gente chama de curva de normalidade.
Então vão ter pessoas mais tristes que a outra, pessoas mais felizes, nem por isso ele é doente. É doente. Por causa disso, né? A doença, ela começa a ser definida como aquilo que começa a prejudicar o dia a dia da pessoa. Tá, doutor, isso é interessante. Só como curiosidade, o doutor falou, de tempos em tempos a humanidade muda o centro das afeições. Antes do coração, lá atrás, se a gente for ler na Bíblia, era o rim. O rim, né? Se o rim era tido como um lugar das emoções. Só bem legal. Doutor, mas é interessante, então muitas reações que nós temos diante das coisas podem ter uma questão ligada no cérebro, então. Pode. E é curioso, padre, o senhor falou do rim, falou na inutilidade, né? É bem importante, porque a gente começa a ver como a ciência ela é dinâmica, né? Porque existiam pessoas que eram referência na época que tinham outros conceitos. Por exemplo, a própria depressão que ele mostrou agora e ansiedade, a gente tinha uma teoria que era da serotonina. Por isso que a gente até o tempo inteiro fala. Hoje a gente sabe que é muito mais complexo. Porque o pessoal falava assim, porque baixou a serotonina e aí deu a depressão. Isso. Mas não é só isso. Não é só isso. E é curioso da medicina, porque o que acontece? Nosso conhecimento vai avançando, as drogas e os medicamentos vão avançando, mas muitas vezes a gente nem sabe explicar ao certo o funcionamento exato de uma droga. Então, hoje em dia, os antidepressivos eles são mais complexos, porque eles mexem com vários neurotransmissores. Aí você fala, Júlio, como é que vocês não sabem completamente e passa o remédio? Justamente que a gente sabe que ele funciona naquele contexto da anormalidade. É uma pessoa que a qualidade de vida dela está horrível. Tem até paciente que vai falar, Júlio, eu prefiro tratar naturalmente, não quero remédio nenhum. Aí você pergunta, como é que está a sua qualidade de vida? Terrível. A pessoa não tem vontade de fazer nada, a pessoa está triste o tempo inteiro, a dinâmica familiar está horrível, o trabalho está horrível, às vezes acaba casamento, os filhos sofrendo e ela não quer tomar medicação. Então, por isso que tem que ter sentido, né? Então, porque, na verdade, algumas doenças neurológicas, eu não sei se pode chamar uma doença neurológica, mas algumas doenças neurológicas, ela pode afetar o comportamento, a relação das pessoas. Por exemplo, a esquizofrenia é uma doença grave. Perfeito, E o que acontece? Quando a gente começa a passar para algumas doenças, que aí todo mundo, o termo leigo fala de louco, e tem todos os idiomas, que louco, a gente médico não usa, né? Na Bíblia tem, a depender de qual parte conta, usa termos diferentes, o que a gente percebe? A pessoa, às vezes, tem uma ruptura com a realidade, aí é mais complexo, né? Porque ela tem, às vezes, sensação de grande eloquência, que foi revelado para ela algo diferente, que ela enxerga o que as pessoas não enxergam, né? E aí o grande problema é que nós, como seres humanos, a gente percebe o mundo pelos nossos sentidos, visão, audição, né? Tudo isso leva para o racional. A pessoa começa a ter os sentidos enganando ela. Os sentidos enganando. Esse é o grande problema. Você vai chegar no cérebro, informação errada. E aí ela confabula uma realidade diferente. Estão sendo perseguidas, estão me envenenando, né? Estão tentando me matar, alienígenas. Aí todo mundo entende como isso é doença, normalmente procura ajuda médica, só que qual o grande problema de compreensão? Quando a pessoa melhora, ela para a medicação. Porque ela percebeu que ela está bem. Ela está bem. E muitas vezes a sensação é boa, né? Às vezes a pessoa não entende, porque o paciente, quando está em surto, ele às vezes não tem uma sensação ruim, ele tem uma sensação boa. Né? De magnitude, de compreender o mundo, né? Interessante. Aristóteles dizia assim, tudo que está no intelecto, não há nada que esteja no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. É interessante. Era a compreensão dele. Porque não há nada que está no intelecto que não tenha passado pelo sentido. Ou seja, nenhuma informação chega de modo mágico na cabeça. Perfeito. Tudo tem que passar pelo sentido. Ele tinha essa compreensão que depois São Tomás assumiu isso também para falar da graça de Deus. A graça depende... A graça para... Eu estou já indo para... A graça